Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui Pode Mais com Jussiene Vieira. E Cláudia Bear. Esse podcast nós trouxemos bis de uma pessoa maravilhosa que veio aqui e Cláudia vai relembrar aqui. Vocês vão lembrar quem já passou por aqui. Isso, a nossa querida professora, doutora Estela Aranha, que hoje vai falar pra gente sobre violência obstétrica. E você vai ver ela muitas vezes aqui, porque ela é formada em muita coisa, gente. Ela é fantástica. Bem-vinda, doutora Estela. Obrigada, Estela, por você vir aqui mais uma vez, né? Assim, falar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. A gente queria saber, então, Estela, como é que começa, assim, essa questão sobre violência obstétrica, Estela? Olha, essa questão, né, da violência obstétrica, o que os estudos, né, comentam é que, de alguma forma, ela sempre existiu, não é? Porque o corpo da mulher, né, nunca foi respeitado, né? Então, nós temos vários tipos de violência obstétrica, né? Nós temos a violência obstétrica direta ao corpo da mulher, a violência falada para a mulher, não é? A violência psicológica, a violência simbólica, e temos a violência institucional. Ela começou a ser, né, falada, como você disse, né, com os movimentos feministas, vamos dizer assim, e com a preocupação desses movimentos com os direitos sexuais e direitos reprodutivos da mulher. O que os estudiosos colocam é que no ano 2000 foi ficando cada vez mais falado e cada vez mais evidente essa questão, principalmente porque surgiram, na década de 70, né, surgiram algumas questões ligadas ao parto sem dor, humanização do parto, que foram, não é, surgindo na Europa, Estados Unidos, e que depois chegaram ao Brasil, né? Na América Latina, 2007, nós vamos ter a primeira lei sobre violência obstétrica, que foi na Venezuela. Né? Ô, Estela, que tipo de situação se encaixa assim na violência obstétrica? Determinadas falas da equipe que cuida, né, da parturiente, não é? Quando a parturiente sente alguma dor, não é? Tipo, quando você fez, você não sentiu dor, agora você está gritando de dor, não é? Ou cala a boca, ou grita mais baixo, ou medicações desnecessárias, a episiotomia, né, um corte desnecessário muitas vezes. Eu não estou dizendo que, às vezes, algumas situações são necessárias. Sim. Mas o que se considera violência obstétrica é justamente determinadas práticas desnecessárias, não é? E que violentam o corpo da mulher. E que não respeitam o corpo da mulher. O corpo e o protagonismo, né, sim, da mulher, o protagonismo, forma, principalmente, né? Porque, da mulher. Exatamente, ela é a principal figura nesse momento e muitas vezes é assim, ela não tem nem voz. E é um momento sonhado, né? Um momento sonhado, sim, é um momento lindo, vezes. Assim, dando à luz, trazendo ao mundo um outro ser e que em alguns momentos passa a ser um terror. É um momento que é construído durante toda a gravidez, né, durante toda a gestação, é colocado muitas vezes, não é, como uma vontade dela que aconteça de tal forma e que naquela hora, no momento mesmo do parto, não é respeitado. Né? Você lembra, assim, poderia falar alguma coisa bem sutil e que é considerada violência obstétrica? Por exemplo, né, é algo sutil, mas a mulher está precisando, não é, do apoio da equipe e a equipe não dá esse apoio, não é, no sentido de não, olha, nós já voltamos, pode ficar aí tranquila que nós já voltamos e não volta.
Toda mulher tem direito a ter alguém do seu lado nesse Sim, momento? sim, a lei tem que, ela tem o direito, né? Agora ela pode usar ou não esse direito, né? Independente de ser particular ou pelo SUS. E aí você tocou numa situação, não é, que nem sempre acontece. Apesar da lei, nem sempre acontece esse respeito à vontade da mulher de querer ter ou um familiar, ou o companheiro, Segurando a ou a mão, né? companheira, Licença, né? Ali, acompanhando naquele momento que, na verdade, é importante também para aquela pessoa que ela quer que acompanhe, né? Segurar na mão de alguém Sim, ali. Que segurar na confia. mão, ou estar ali, né? Ela saber que existe aquela pessoa da confiança dela ali, né? A violência doméstica, a gente pode pensar Doméstica. que... Desculpa, Vai ter que de vir esse novo. assunto, hein? A violência obstétrica, a gente pode considerar que é o oposto do parto humanizado, né? Sim, com certeza, né? E o que se espera, né, é que os partos, independente, né, de como eles sejam sempre humanizados, né? E que a mulher tenha esse protagonismo e que ela seja respeitada no seu direito reprodutivo, né? Porque era muito comum, né? Todo o planejamento feito pela equipe, pelos médicos, e a mulher fica sempre à mercê dessas decisões. E agora ela planeja, ela tem o plano de parto, ela planeja, né? E ela deveria de ser protagonista, né, desse momento que é tão esperado por ela, pela família, né, e que é tão importante, né, independente do número de partos que essa mulher já teve, é um momento, cada parto é um parto, né, e cada gravidez é uma gravidez e é importante, né? Importante até para a própria ligação com a criança depois, né? Isso. Quais são, assim, né, os problemas que podem surgir de uma violência obstétrica? Pois é, ela pode, né? Essa mulher pode desenvolver, né, uma depressão puerperal, ela pode desenvolver uma dificuldade de relacionamento com a criança, porque a todo momento que ela tem que lidar com a criança, ela lembra daquela violência que ela sofreu no parto. Então, são várias situações. O parto pode ter sido, não é, o causador de um transtorno de estresse pós-traumático. Então, nós temos várias consequências, não é, para a mulher, para a relação da mulher com o seu bebê, que, consequentemente, vão também, né, acarretar problemas para esse bebê, né? Lógico, cada caso é um caso, depende do bebê, depende da mulher, mas é um risco, não é? É um risco que nós não deveríamos correr, né? Hoje é lei, né, que a mulher tem direito a... Sim, acompanhante. Não, a dar dar uma queixa, como se fala? Abrir uma ocorrência, fazer, né? Existem maternidades que até têm um setor que acolhe essas queixas, né? Agora, é relativo, não é? Porque nós sabemos que esses setores, não é, vão acolher a queixa. Agora, essa queixa vai ser levada e muitas vezes não é valorizada, né? Pois é, porque assim, oficialmente, quais seriam os procedimentos dessa queixa? O que poderia acontecer? Essa queixa ir para a coordenação médica, a coordenação chamar a equipe e ter, né, uma discussão sobre o que aconteceu. Quer dizer, no mundo ideal, não é? O que poderia, né, acontecer? Essa mulher ser chamada, a equipe para ser escutada, e não só esse documento que ela fez e que nem é feito. Existe uma subnotificação da própria violência obstétrica, porque nem toda mulher, nem
nem toda pessoa sabe que pode denunciar, Pois é. sabe que pode fazer esse tipo de reclamação. Então, seria interessante, chega no coordenador, né, médico, ele chama a equipe conversa, discute, a mulher é chamada também, e até a possibilidade de uma mediação, de uma restauração, de um pedido de No desculpa. mundo ideal, né? No mundo ideal, não é? Eu acredito na mediação, né, médica, eu acredito, né, na justiça restaurativa, na área médica também, né? Agora, isso não acontece. Seria muito interessante. Em outros países isso acontece, né? Em alguns centros de obstetrícia, né? Ginecologia obstetrícia, alguns hospitais recebem a queixa e fazem esse percurso. Mas, infelizmente... E é importante a mulher, né? Vocês, mulheres que estão ouvindo, ser protagonista. Porque, assim, no silêncio, sofrer ali no silêncio sem falar, né, com medo. Eu falo disso porque eu sou muito assim, eu estou aprendendo, né, com terapia, falando com uma amiga psicóloga também, que é preciso falar, né? O que não é falado, ninguém vai saber. Ela só vai falar depois com uma amiga, mas ali no momento da violência ela não consegue, porque também ela está passando por um momento de estresse, de dor, de medo, insegurança. Então por isso que é importante alguém que não esteja nesse processo que ela está passando do lado, segurando na mão, que talvez essa pessoa daí vai ser a voz dessa mulher, que ela está em tantos processos ali. E eu acho que também vai poder observar se houve violência ou não. Né? Eu acho que muitas vezes a mulher no parto, né, ela está tão voltada para esse momento e muitas vezes para uma dor que não é a dor do parto só, né? A dor que ela está sentindo é uma dor de uma ansiedade, de uma angústia, de não ter ninguém ali que ela possa, né, como você falou, segurar a mão, que ela possa olhar, não precisa nem segurar a mão, que ela possa olhar e ver que está olhando para ela, né, que está realmente respeitando aquele momento junto com ela, né? E assim, diante dessa você acha que então as mulheres, elas têm essa informação, chega às mulheres ou não? Você acha que ainda muitas mulheres não têm essa informação? Eu acho que é até novo, né? Assim, falar sobre Pois isso. Não é novo, mas se torna, né? Se torna muitas vezes novo, porque eu acho, né, que o direito fala pouco, a psicologia menos ainda, a psiquiatria. Então, né, nós falamos pouco, nós, como profissionais, falamos pouco, né? É mais difícil a área médica falar. É muito mais difícil. Também, né? não é Mas interesse, a enfermagem, né, fala pouco também. Né? As doulas falam pouco também. Né? Então, realmente, eu acho que se é algo conhecido, antigo, que se fala pouco, porque não se acredita que exista também. Não se acredita que existe essa violência obstétrica. Não se acredita. Até bem pouco tempo, não se acreditava que existia. Porque já o é parto cenário, era assim e pronto. Isso é considerado... Né? Eu falo isso para essa mulher e pronto. Né? E é engraçado. Pois é. Né? É engraçado isso que eu falo. Né? E essa mulher não percebia também o desrespeito que ela estava sofrendo naquele momento. Por isso que eu digo, né? Quando vêm os movimentos feministas que começam a incidir nessas questões, né? A realmente questionar essas questões, né? Aí começa a prestar atenção, né?
é a violência contra a mulher, é a violência obstétrica. Agora, dentro da própria violência obstétrica, existe o racismo obstétrico. O que seria? E existe um grupo que sofre mais essa violência? Pois é, o grupo das pessoas, não é, economicamente mais desfavorecidas, é o grupo das pessoas negras, né? É o grupo das pessoas que têm uma assistência médica do governo. Então, quer dizer, eu acho que tem toda uma violência que não é só obstétrica, né, que não é só racial, né, e que perpassa várias áreas, né, mas que, no caso, né, na violência obstétrica, ela vai para o parto, vai para o corpo da mulher. Né? E para a relação, né, da mãe e do bebê. Da mãe e do bebê, da relação médico-paciente também, né, que teria que ser respeitosa e não é. Né? Então, é uma questão séria, é uma questão que deveria de estar sendo discutida nas faculdades, deveria de estar sendo proporcionado cursos na faculdade de Direito, na faculdade de Psicologia, para orientar na faculdade de Enfermagem, na fisioterapia, para que as pessoas saibam que isso existe. E até essa equipe multidisciplinar aumentar, né? Ter um psicólogo na hora do parto, independente de ser um psicólogo da gestante. Porque ali ele vai ter um olhar diferente. Eu acho, né, Ju, que não é só na hora do parto, é na equipe justamente para lidar com essa equipe também. Sim. Né? Lidar com essa equipe que vamos, né, também considerar que é uma equipe que sofre pressões, que tem frustrações, que está numa rotina às puxada, vezes desgastante, né? Então tem que ter um trabalho também, né? Tem, por exemplo, eu li estudando sobre violência obstétrica, eu li um artigo francês em que existe uma equipe num hospital lá na França, em que eles se reúnem semanalmente para conversar sobre o que aconteceu durante a semana, nos partos da semana. E uma equipe multidisciplinar. E uma equipe que não vai só o médico, o enfermeiro, o psicólogo, não. Vão todos que participam no hospital falar. Né? Desde a pessoa que leva a comida no quarto, a pessoa que limpa o quarto, a pessoa... Entende? Então, é uma avaliação do que está acontecendo num nível muito maior, né? Eu acho que a gente não precisava fazer dessa forma, poderia fazer reuniões de equipe, daquelas equipes que trabalham juntas, até para que elas possam colocar as suas frustrações, né, as suas expectativas, porque eles têm também. Né? São seres humanos. Sim, e ser lembrado, né, que por mais que seja rotina para aquele profissional, para aquela mãe é único, é um momento único. Pois é, nenhum parto é rotina, nenhum parto é igual ao outro, não é? Então, nenhum parto e nenhuma rotina. A rotina, a gente fala rotina médica, mas não há rotina médica. Por quê? Porque cada pessoa é diferente, né? Vai ter um parto diferente, vai ter uma conduta médica diferente, uma conduta de enfermagem diferente, né? Sabe uma coisa que eu me lembro do parto? Que eu achei muito... Assim, nunca esqueci. O primeiro parto, principalmente, né, para a gente é uma coisa muito emocionante, muito nova. E eu me lembro que eu deitada ali para ter minha filha e os médicos, na sua rotina, conversando sobre futebol. E, assim, não é desrespeito, né? Não é? Estela. Eu não sei, porque, assim...
Eles não estavam. Não estavam olhando para você. Não estavam. Pois falando sobre né? futebol. Mas aí eu fiquei na dúvida. Até hoje eu tenho essa dúvida. Isso... Pois é, então, se você tem essa dúvida, é porque até hoje ficou uma coisa mal resolvida dentro de você. Né? Ficou uma coisa estranha dentro de você. Por que eles estão falando de futebol e não estão falando comigo? Não estão falando né, desse momento comigo, né? Não estão aqui comigo. Foi exatamente isso. Pois é, né? Isso é violência obstétrica. Né? É como se você não estivesse ali. Como se você fosse invisível, né? Exatamente. Mas essa é a questão, né? Até que ponto a mulher sente o direito de ser importante, o direito de ser visível? Pois é. E no momento de medo, porque é traumático, né? É algo que ela vai passar ali, que ela sabe que vai ter dor, vai sentir dor. Ao mesmo tempo... algumas não sentem dor, outras sentem. A minha foi cesariana marcada, então eu não estava esperando sentir dor. Mas você está ali como um assistente. Como que? Não, como um objeto. Como um objeto. E é essa a grande questão, né? É a forma como a mulher é tratada nesse momento, não é? Como um objeto. Isso é justo. E os psicólogos, como acolher uma mulher que sofreu de violência obstétrica? Não deveria, né? Não deveria de existir esse tipo de situação, né? Mas é o acolher, é o fazer com que ela elabore esse momento, né? Ela elabore esse momento e trabalhe esse momento, né? É acolher realmente, porque aconteceu, né? A criança, ela, sendo um bebê, ela também sofre? Dentro de uma visão, né, mais de desenvolvimento precoce, dependendo da situação, também vai ser uma violência para ela, né? Também vai ser as pessoas berrando ou as pessoas retirando ela e não colocando ela junto da mãe, assim mesmo, né? No meu parto, no primeiro parto foi assim não mesmo, colocando né? junto da mãe. Ela nasceu e ela é levada. Você não vê, não... Hoje em dia se questiona até as palmadas se deveriam desistir ou não, não é? É lógico, não é, que as pessoas nasceram, sobreviveram, levaram palmadas, nasceram de várias formas, mas eu acho que é um cuidado da nossa geração, do nosso momento, essa questão do bem-estar, da qualidade do parto. Que qualidade de parto você vai oferecer para essa pessoa, né? Para essa pessoa e para esse bebê. Eu lembro agora, falando, né, dessa questão de quando é levado, eu fui tão preparada que eu, assim, se fosse planejado, eu acho que eu até hoje não seria mãe. Porque eu tinha muito medo. As pessoas falavam tanto assim do parto que eu tinha muito medo. Pois é, não é? Então, é esse medo, não é, que hoje em dia se tenta, de alguma forma, né, com esse acolhimento, com essa humanização, não é? Trabalhar com essa mulher, né? Para que ela tenha o seu bebê de uma forma tranquila e que esse bebê possa ser recebido também de uma forma tranquila. Assim como a família espera, né? Prepara um quartinho, prepara tudo tão lindo e é recebido de uma forma... Eu tive Carol lá em Aracaju, na maternidade Santa Isabel. E quando ela nasceu, assim, tinha... casos de troca de bebê, acontece, né? Acontece, você assiste jornal, e eu fui preparada para tudo. Aí, quando chegou lá, que ela nasceu, mesmo ali com dor, porque ela foi parto normal, aí, quando tiraram ela de perto de mim, eu disse, por favor, coloque o meu nome logo no bracinho dela, para eu ver vocês colocando, para eu ter certeza que é minha filha, porque eu não conheço ela. Tiraram daqui, eu não conhecia. Pois é. Então, qualquer bebê que trouxesse para mim seria o bebê. E eu
Eu disse, eu só vou saber que é minha bebê se você colocar agora, eu olhando, você colocando. E é isso que se quer evitar, né? E até para o bebê, né? Como é importante esse momento para o bebê. Se a gente pensar, né? Ele está naquele ambiente protegido e, de repente, ele é retirado e é colocado num ambiente completamente diferente. Quer dizer, ele deveria de ficar, né? Perto dessa mãe, perto do peito dessa mãe, para ele reconhecer, né? Aquele novo espaço, ele conhecer aquele novo espaço e reconhecer aquele batimento cardíaco, aquela respiração, como isso, não é? Dá uma certa segurança também para esse bebê, né? Diferente de enrolar ele todo e colocar num bercinho lá no berçário, né? É importante, muito importante. Né, mas é lógico, antigamente não se fazia isso. Não se fazia porque não se sabia. Mas hoje que se sabe, continua sem fazer, por quê? Né? Hoje que cada sabe mulher que tem uma necessidade, né? E é importante ela ser ouvida. Sim, né? Tem mulheres que, de repente, estão cansadas. Não quer, não, pode levar. Tudo bem, é a mulher que está pedindo, ela está cansada, é a necessidade dela, né? Agora, e as outras, né? Que bom, eu era novinha, ia fazer 20 anos, mas eu gritei. Por favor, coloque, eu preciso. Eu tenho essa necessidade de ver você colocando o nomezinho. Pelo menos o nome, né? Pelo menos diga que é minha, né? Porque eu não ia saber depois se era minha ou não. Ia me trazer um bebê. Aí ela até comentou, a enfermeira que estava, aqui não acontece isso. Eu disse, não estou falando nada sobre isso de vocês. Eu estou falando sobre minha insegurança de ver outros... Não vi colocando o nome. Será que colocou o nome na minha mesmo? Aí ela colocou, depois ela aqui, ó, tá aqui. Aí colocou ela aqui em cima de mim. E eu fiquei tranquila. Então. Eu fiquei tranquila. Então, eu resolvi um problema que era uma insegurança minha. Eu tinha necessidade de ver colocando o nome aqui. Não, você ficou tranquilo, seu bebê ficou tranquilo e você depois, já naquele primeiro momento, você já continuou uma relação que já existia antes. Virei agora uma leoa. Pois é. Então, mães grávidas ou pessoas que ainda vão ser gravidinhas, né? Mulheres em geral. Fale. Se você não fala, ninguém vai saber o que você sente, ninguém vai saber a sua dor, a sua insegurança. Se você está... Qualquer coisa que acontecer desconfortável, fale. É importante. É importantíssimo, né? E a gente aprende isso muitas vezes com o tempo, né? Com a maturidade. Né? Quanto mais cedo, não melhor, entende né? que é um direito, isso. Né? Não é uma vontade. Fale se tem vontade. Não, fale porque você tem um direito. Importantíssimo. Isso mesmo. E às vezes até, por exemplo, quando fala assim da rotina dos médicos, enfermeiros, eles estarem ali, se a pessoa não fala nada, ele acha que está tudo normal. Mas quando fala, aquela pessoa está mostrando, eu sou única, eu sou diferente, eu tenho uma necessidade diferente. Mas se não fala, eles estão ali, vai fazer aquele parto, depois vai, né? Mas se não fala, eles não vão adivinhar também. Então, acho que... Eu acho que o primeiro, realmente o mais importante é falar, é ter o plano de parto, onde você vai descrever tudo que você acha que você vai querer, né? Mesmo que na hora mude, mas que você vai querer ou espera, né? E realmente, né? Falar, né? Falar e se não for aceita, denunciar. Né? Denunciar. Saber que existe a possibilidade de denunciar e que isso, né, merece pelo menos uma retratação. Com certeza. Que isso daí vai para um processo até de cuidado, de cura, né? Daquele trauma. Não, vai ajudar, né? Vai ajudar porque a pessoa vai sentir que está fazendo alguma coisa por ela, né? Sim. Que ela, naquele momento, ela se sentiu impotente, mas num outro momento ela está realmente fazendo por ela, né? E tudo que se correu para se formular uma lei é porque existia um sofrimento.
Existia uma necessidade. É porque Então, existe um crime. sim. Né? Se existe uma Sim. lei, é porque existe Existia um crime. uma transgressão, vamos dizer assim, né? Algo que não é esperado, não é permitido. E que causa dor para outro, causa prejuízo causa para outro. dano ao outro, né? É isso aí. Maravilha. Agora vamos para o quadro Pode ou não pode? Esse quadro é que é. Nessa mesma vibe aí que estávamos falando. A mulher, se ela estiver sentindo muita dor, estiver ali no parto normal, ela pode ou não pode gritar? Ué, por que não? Então, Pode. mulheres, pode gritar sim. Porque é uma expressão da dor, daquilo que ela não está suportando, né? Ela pode, né? E isso muitas vezes incomoda, né? A equipe, né? E aí vem a violência, mas aí vem também a mulher pensando, não posso gritar. É uma expressão daquilo que ela está vivendo, né? Mulheres, pode gritar, tá? Então, os profissionais de saúde, eles vão usar algum recurso, vai colocar um fonezinho para não ouvir o grito, mas pode, é seu direito. É uma expressão, como a Estela falou. A mulher, na hora do parto, né? Ela pode escolher levar o psicólogo para fazer companhia. Pode, depende do psicólogo aceitar ou não, e de que momento da terapia, né, está aquela mulher, né? Vai depender muito, né, da relação estabelecida e do psicólogo, né? Ela se disponibilizar, né? A parturiente pode levar pelo menos uma ou só um acompanhante? Acompanhante é um. Um só, né? Mas aí, se a lei do acompanhante. Ela pode escolher. Mas aí o psicólogo, de repente, pode conseguir com a equipe ir como um profissional, né? Tá. É descontraído, mas é sério agora essa pergunta. A mulher pode ou não pode escolher não tomar aquela medicação que eles dão para aumentar as contrações? Pois eles não deveriam de dar, porque deveria de ser natural, né? Há uma produção de hormônio natural, né, da mulher. É considerado então, muitas violência? Vezes, também. Quando desnecessariamente Então, para apressar, porque eu tenho um jantar, porque eu tenho outro um cinema, parto a ou fazer. porque eu tenho um outro parto, Então a mulher pode dizer não. Pode, agora pode e justificar o seu não, né? Agora, muitas vezes ela diz não, mas por uma questão clínica ela precisa. E aí cabe ao médico explicar a ela que vai ter que ser dada aquela medicação porque ela está precisando e não porque, né? Então, ela pode dizer que não, que ela quer esperar, que ela quer ver se vem naturalmente. Pode. Agora, muitas vezes, isso não acontece, né? E outras vezes, isso é necessário. Então, vai depender muito do momento. A medicação, o corte, né? A própria mudança de um parto normal para uma cesárea, vai depender do que vai acontecer no momento, mas sempre explicado, com uma explicação, e não vai ser porque eu, equipe, quero que seja. Eu, equipe, acho melhor, independente daquela mulher que está ali, porque aquela mulher que está ali não é uma mulher, é um corpo. Né? É bem sério isso, e é um assunto que vocês que gostaram e que querem se aprofundar mais nisso, no seu Instagram você tem fala sobre isso, tem curso também sobre isso? Eu dou curso sobre violência obstétrica, né? E grupo de estudos também, né? E aí, se estudantes quiser... de psicologia, psicólogos formados que querem
né, aprender mais. Mulheres também, né? Também. Que querem saber sobre os seus direitos. Inclusive grupos de mulheres que sofreram violência obstétrica, né, justamente para elaborar não só grupos, como atendimento a mulheres que sofreram violência obstétrica e pré-natal psicológico, né, que é justamente o pré-natal, né, das questões psicológicas que envolvem, né, envolvem o parto, envolvem a gestação, o parto, o pós-parto também. E o pós-parto também, aí também faço essa parte de pré-natal psicológico. Ô, gente, vai ficar o link da doutora Estela Aranha, que ela, o primeiro podcast foi a clínica do bebê. Clínica do bebê. Clínica do bebê. Então, ela acompanha o seu bebê quando ele nasce, os pais, né? Isso. Sobre essa questão. Bebê com os pais. Com os pais. Na gestação também, né? Na gestação, aí é a parte do pré-natal psicológico. Gente, então pode se mimar. Tem uma psicóloga aqui, ó, que vai cuidar de você grávida, do seu bebezinho ali enquanto está na barriga, quando ele nasce. E vai aprender até sobre os direitos, né? Uma psicoeducação, né? Que deveria de acontecer nas faculdades, nos hospitais, nas clínicas. E é um assunto que parece novo, né? Mas não é. E é muito extenso, né? E dá, assim, várias discussões, né? Muito obrigada, Estela. Um brinde aqui. Um brinde. A Estela com esse assunto maravilhoso. Tchim, tchim. Tchim, tchim.